Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo certinho? Sejam bem-vindos aí. Hoje vamos iniciar mais um webinar estratégico aqui para empresas, para gestores, né, onde a gente vai falar um pouquinho do recrutamento à estratégia, né? Então, como que a gente consegue montar times que geram resultado, que entregam resultado e que auxiliam vocês a atingir os objetivos estratégicos da operação de vocês, beleza? Antes de iniciar, eu vou aguardar aqui um minutinho para o pessoal ir entrando. E aí vão comentando aí no chat, por favor, pessoal. De onde vocês são, qual empresa vocês são, qual a tua área dentro da operação também, tá? Se você é uma liderança, um liderado, qual é o seu cargo, qual é a área que você atua, porque aí eu vou personalizando aqui também os exemplos que eu for trazendo, beleza? Então vão colocando aí no chat para eu ir tendo uma noção, tá joia? A gente vai iniciar às 18h01 em ponto. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando aqui para vocês para a gente iniciar, beleza? Só colocar aqui no cantinho certinho. Beleza. Pessoal, enquanto as pessoas vão entrando por aí, tá? Me apresentando aqui para vocês, meu nome é Gabriel, eu sou co-CEO da Adwise, junto do meu grande amigo, sócio e parceiro aí, Vitor Baesso. Adwise hoje é uma aceleradora de empresas, a gente atua de ponta a ponta dentro das operações, né? Eu sempre brinco que a gente é a representação da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Progresso pela área comercial, ordem pela área de gestão de pessoas. Hoje a gente trabalha soluções voltadas para a implantação de estruturas comerciais que geram resultado dentro de empresas e trabalhamos também com a implantação de estruturas de gestão estratégica de pessoas, que vai ser um foco central que a gente vai trabalhar aqui hoje. Afinal de contas, quando inicia o ano como um todo, né? As empresas elas trabalham todo o planejamento daquele ano, pensando na estratégia de crescimento, e é muito comum que no início do ano as empresas já queiram sair contratando uma série de profissionais ou projetem a contratação de uma série de profissionais, a empolgação está lá no alto, né? A gente está doido para aumentar a nossa base de resultados como um todo, começa a contratar pessoas, essas pessoas começam a não performar como esperado, e geralmente a primeira reação é ou cortar essas pessoas contratadas, ou achar que a estratégia não estava correta, enfim, existe ali, né, uma ânsia por resultado muito forte no início de um planejamento, no início de um ano, porém, se não bem trabalhado na ótica pessoas, a tendência desse planejamento não reverter em bons resultados é alta, né? Então é o que a gente vai conversar aqui hoje. Como é que a gente consegue montar um time, desenvolver um time que gere resultado para dentro da sua operação, dentro da sua estratégia, tá? Seja na hora de recrutar, ou seja para profissionais que já estão dentro da sua operação, para que você consiga levar a performance deles. A gente vai falar aqui hoje de ponta a ponta, beleza? Estou vendo aqui que tem gente, pessoal da Bahia, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, da Adapter Soluções em Minas Gerais também. Bacana, bacana. Pessoal da Pix Engenharia, nossos clientes aí, excelente, excelente. Pessoal, vou pedir aqui para o pessoal da organização já compartilhar o slide. Então, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, opa, beleza, 100%. Pessoal, eu preparei um materialzinho aqui para vocês. Esse material, inclusive, depois, se vocês quiserem acessar esse material, posso pedir para encaminhar para vocês. Vai aparecer um QR Code aqui na tela em algum momento, onde esse QR Code leva para um dos nossos atendentes aqui dentro da nossa equipe, um dos nossos consultores. Você pode entrar em contato com esse consultor que ele encaminha esse material que eu vou compartilhar com vocês. Beleza aí? Acabou de aparecer o QR Code na tela, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, o nosso webinar de hoje. Como que a gente desenvolve, como que a gente monta times que entregam resultados em 2026. A palavrinha, o número, na verdade, de 2026 não está aqui por acaso, né? Porque a maneira como se monta e se desenvolve o time hoje já é diferente da forma como a qual eu sugeriria se fosse no início do ano passado, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então a ideia é trazer aqui o dia mais atual e que seja prático, que seja objetivo para vocês. Eu não quero reinventar a roda, eu não quero aqui trazer um framework extremamente complexo que vai ser difícil de vocês aplicarem na rotina de vocês. Quero trazer aqui sugestões bem objetivas, bem diretas e bem simplificadas que vocês possam aplicar já amanhã, já na segunda-feira. Só não deixa para depois do carnaval, que aí não vale, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto importante que eu gosto de falar quando eu falo de gestão de pessoas, tá? É que quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de gestão comercial, a gente precisa entender que a gente não sabe sobre esses temas. Como assim, Gabriel? O que você quer dizer com isso? Tudo que é muito estratégico no âmbito profissional, pessoal, não é algo empírico, não é algo que a gente aprende por acaso, não é algo que eu aprendo no feeling, é algo que eu preciso aprofundar o aprendizado.
Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Eu costumo dizer que todo mundo acha que sabe um pouquinho de gestão de pessoas, ou todo mundo acha que sabe vender um pouquinho. Mas, na verdade, a gente não sabe. Né? A gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa aplicar, a gente precisa testar para, de fato, a gente entender que a gente conhece sobre determinado assunto. Eu faço analogia com seleção brasileira. Todo mundo se acha um pouquinho treinador de seleção brasileira, né? Então a gente fala para colocar o jogador A, tirar o jogador B. Como que esse treinador não faz isso? Só que no fundo a gente não entende nada, né, de treinar um time de futebol, até porque 99,99% dos brasileiros nunca treinaram um time de futebol. Então a gente dá pitaco sem conhecer. A gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu quero explicar para vocês aqui hoje, eu queria que vocês partissem do pressuposto que vocês não sabem. Mesmo que você tenha um conhecimento vasto em gestão de pessoas, tá? Tudo que eu trouxer aqui hoje, tenta ir com uma mente bem aberta, tá? Porque às vezes é algo que você já tem conhecimento, só que eu vou gerar um insight extra ali que vai dar um gatilho bacana para você evoluir um processo dentro da sua operação, beleza? Então, quando eu falo de gestão estratégica de pessoas e quando eu falo de gestão comercial, eu gosto sempre de partir desse pressuposto, de que a grande maioria dos gestores não conhece aprofundadamente sobre os sistemas. Podem até ter uma noção, mas não conhecem aprofundadamente. E é o que eu quero trazer para vocês, um pouco mais de aprofundamento, beleza? Então, entendendo bem esse ponto, pessoal, eu desenhei aqui esse webinar dividindo em 5 pilares estratégicos. Então, como é que a gente parte do recrutamento ao alcance dos objetivos estratégicos da minha operação? E eu dividi isso em 5 pilares estratégicos que eu quero aprofundar para vocês, beleza? E aí um ponto importante aqui, antes de aprofundar nesses 5 pilares, é o seguinte: toda empresa ela tem uma estratégia, pode não estar 100% definido, pode não estar 100% claro, mas existe uma estratégia. Mesmo que a estratégia seja a gente ficar estagnado, mesmo que a estratégia seja a gente vai crescer muito, mas não sei exatamente como, mas existe uma estratégia por trás. E para alcançar essa estratégia, a gente precisa de pessoas, certo? Pessoas essas que ou estão dentro da minha empresa, ou que eu vou precisar pescar fora no mercado, trazer para dentro da minha operação. Então eu quero explicar para vocês, desenhar para vocês, aprofundar com vocês como que a gente consegue recrutar profissionais, desenvolver profissionais e reter profissionais para que a gente alcance os objetivos estratégicos desenhados, beleza? Esse vai ser o ponto central que a gente vai abordar por aqui. E o primeiro ponto, pessoal, que eu quero conversar com vocês, não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre cultura e estratégia, beleza? O que acontece? Aqui, eu sempre comento quando eu estou falando sobre cultura. Cultura é um tema que eu facilmente consigo falar por 10, 20, 30, 40 horas. É um tema quase que infinito, né? A gente tem, inclusive, algumas soluções voltadas para fortalecimento cultural dentro de empresas, que são projetos, às vezes, de 1 ano, de 2 anos, dependendo do tamanho da operação. Então, é claro que é muito complexo eu pegar e reduzir cultura a 5 minutos aqui com vocês. Mas o que eu quero trazer aqui a nível cultural para vocês? Um ponto importante. Pessoal, o que é uma cultura estratégica? Cultura estratégica é aquela que auxilia a empresa a alcançar o objetivo de longo prazo dessa operação. Por que é importante eu entender isso? Porque pensa comigo, vamos supor que o objetivo da minha empresa é duplicar de tamanho pelos próximos 5 anos, certo? Então eu preciso expandir, eu preciso crescer muito. Para eu ter esse nível de crescimento, eu vou ter que ter uma cultura de muita ou pouca intensidade? De muita intensidade. Eu vou ter que ter uma cultura de muito foco em resultado. Eu vou ter que ter uma cultura, né, onde a rotina interna é muito intensa. Eu vou ter que ter uma cultura de muitos indicadores de resultado. Porque é uma cultura que aproxima a minha empresa do objetivo dela, que é crescer, duplicar de tamanho pelos próximos 5 anos. Agora, se nos próximos 5 anos o objetivo da minha empresa, tá, é garantir eficiência operacional, é reduzir custo, é aumentar a margem da operação, tá? Eu preciso ter uma cultura que vai trabalhar muita tecnologia, que vai trabalhar muitos dados, que vai trabalhar, né, muita análise de esforço versus retorno. Então, eu vou ter que ter muito pragmatismo dentro dessa minha cultura, correto? O que eu quero dizer com vocês com esses exemplos aqui? Que, de acordo com os objetivos estratégicos futuros da sua empresa, mesmo que eles ainda estejam soltos, eu preciso ter uma cultura que apoie o crescimento, o alcance, na verdade, desses objetivos. E aí, eu trouxe para vocês aqui 4 arquétipos culturais que geralmente são os principais dentro de operações. Você vai ter empresas, pessoal, com cultura de inovação,
Vocês vão ter empresas com cultura de mercado, vai ter empresas com cultura de pessoas e vão ter empresas com cultura de processos. E isso vai delimitar como que você recruta assertivamente. E eu vou te explicar como. Vamos dar exemplos aqui. O que é uma empresa com cultura de mercado? É uma empresa cujo as estratégias, os objetivos estratégicos dessa empresa para os próximos anos envolvem muita expansão. Não quer dizer que os outros pilares não envolvam crescimento. Mas essa empresa, o objetivo estratégico mais importante dela para 2026 é expansão, é crescimento. Beleza? Um exemplo de empresa com cultura de mercado muito forte, né? Você vai pensar em empresas que focam muito em expansão. A Ambev é um exemplo clássico disso, tá? Você vai ter também empresas com cultura de inovação. Empresa com cultura de inovação é aquela empresa cujo objetivo estratégico mais importante para esse ano, por exemplo, está ligado a lançar um novo produto, a se diferenciar mercadologicamente, a se antecipar aos concorrentes. Isso é o que vai mover essa empresa nesse ano. Então, isso é um exemplo de cultura de inovação. Um exemplo famoso de empresa com cultura de inovação forte é a Apple. Todo ano lançando novos produtos, novas soluções, etc. Você vai ter também empresas com cultura de processos. Empresas com cultura de processos são aquelas empresas cujo objetivo estratégico mais importante para esse ano está linkado à otimização, padronização interna, tá? Redução de custo, redução de gastos de energia, no sentido de esforço interno, né? Então, são empresas que buscam padronizar, estruturar internamente para que isso gere mais eficiência, tá? A grande maioria das indústrias automotivas tem uma cultura de processo muito forte. Aí um exemplo fora do mercado, que é tradicional na cultura de processo, é o Exército, beleza? E você vai ter também cultura de pessoas. Cultura de pessoas são empresas que visam que o objetivo estratégico mais importante para o ano está linkado muito a contratar, desenvolver, aprimorar, formar profissionais. Geralmente são empresas do mercado de serviços, tá? Cujo o grande custo, né, o grande base de custo da operação está linkado à folha de pagamento, beleza? Por que eu estou explicando isso para vocês? Não adianta eu querer ter uma empresa que tenha todos esses arquétipos culturais. Eu vou ter uma empresa que tem um foco em expansão muito grande, um foco em inovação muito grande, um foco em processos muito grande, um foco em pessoas muito grande. Isso aí é um cenário lindo, maravilhoso, mas na realidade isso não existe, tá? Se você tenta focar em tudo, na verdade você não foca em nada. E o que isso tem a ver com recrutamento? Porque, de acordo com os focos que você trabalhar nesses pilares culturais, vai delimitar quais são os profissionais mais aderentes para essa cultura que você quer fortalecer dentro da sua operação. Como assim? Vamos aprofundar? Aqui eu trouxe uma tradução mais específica para vocês. Como que é uma empresa de cultura de mercado? Uma empresa com cultura de mercado vai ter um clima interno mais competitivo. Eu tenho gestão à vista ali com quem está vendendo mais, por exemplo, com quem está performando mais ou menos. Eu vou promover baseado automaticamente em performance. A liderança vai falar de metas a todo momento, de indicadores a todo momento. Beleza? Então vai ter uma rotina interna mais voltado para indicadores de resultado. Beleza? Já uma cultura de pessoas, pessoal, vai ter uma rotina interna muito voltada para treinamento, desenvolvimento, aprimoramento, né? Elevação da senioridade de profissionais. Não que a cultura de mercado não vá fazer isso, ou que a cultura de pessoas não vá focar em resultado, não é isso. Mas quando você observa uma empresa com cultura de pessoas, você vai ver que ela tem muito foco em desenvolvimento de talentos, muito mesmo, tá? Você pode ter no máximo 2 desses 4 arquétipos, já deixando claro para vocês, beleza? Você vai ter também empresas com rotina de inovação. Como é que é uma empresa com rotina de inovação? É uma empresa que internamente tem, geralmente, ali muitos estudos sobre mercado, tá? Uma empresa que vai ter muitas rotinas para lançamento de novas soluções, de novos produtos, de melhoria interna, de melhoria contínua. É uma empresa que está disposta a assumir um pouco mais de riscos, porque muitas das inovações, geralmente, não vão necessariamente para frente, tá? Enquanto uma rotina de uma empresa de processos vai ser uma rotina mais bem estruturada, né, com padronizações muito bem definidas, com passo a passo muito bem definidos, com papéis muito bem definidos, certo? E cada estilo cultural também vai ter o seu efeito colateral. Uma cultura de mercado, por exemplo, geralmente tem mais dificuldade de reter talentos, porque é uma cultura mais intensa no que tange a disponibilidade do profissional. Uma cultura de pessoas, o efeito colateral muitas vezes é você ficar desenvolvendo o profissional e não cobrar o resultado dele. Tá? Então existe esse desafio na cultura de pessoas. Na cultura de inovação, o grande desafio é ficar focando em muitas coisas novas e esquecer do arroz com feijão. Esquecer do que mantém a empresa ativa.
beleza? Enquanto na cultura de processos, o grande desafio é a execução, porque às vezes a gente fica organizando, estruturando e não sai do lugar, né? Então o que a gente entende aqui? Por que eu estou gastando um tempo razoável falando sobre cultura, pessoal? Porque, peraí, a empresa ela vai ter a estratégia dela e ela vai ter uma cultura que apoie o alcance da estratégia. Só que, peraí, quem é que vivencia essa cultura na prática? Os colaboradores. Então não adianta eu ter colaboradores sem fit cultural com a minha organização. Porque esses caras, se eles não tiverem fit cultural, dificilmente eles vão auxiliar a empresa a atingir os objetivos dela. Então, por que eu estou explicando para vocês como funciona as rotinas culturais dentro de cada um desses arquétipos? Porque não adianta eu querer ter uma cultura de mercado muito forte e contratar profissionais muito tranquilos, muito calminhos, que preferem rotinas muito bem definidas. Não vai ter encaixe. Não adianta eu ter uma cultura de pessoas muito forte e querer contratar os famosos lobos solitários, né? Aqueles profissionais que gostam de trabalhar a deles sozinhos, não gostam de serem ensinados nem ensinar ninguém, já dominam muito bem a função e vão trabalhar ali no canto deles. Não adianta, não vai funcionar, não vai ter encaixe. Não adianta eu querer estabelecer uma cultura de inovação dentro da minha empresa e contratar profissionais que não gostam de mudanças, que têm receios de mudanças. Não adianta. A cultura de inovação ela é mais mutável. E não adianta eu querer desenvolver uma cultura de processos para apoiar a minha estratégia, né? Se eu trouxer profissionais que são avessos a processo, que gostam de seguir um modelo mais freestyle, que gostam de fazer do próprio formato, do próprio jeito. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês? De novo, a empresa ela vai ter uma estratégia e a cultura tem que estar alinhada a essa estratégia. Se eu tenho estratégia de muito crescimento, a cultura de mercado vai ser importante. Se eu tenho uma estratégia de desenvolvimento, a cultura de pessoas vai ser importante. Se eu tenho uma estratégia de diferenciação, a cultura de inovação vai ser importante. E se eu tenho uma estratégia de otimização, a cultura de processo vai ser importante. Então, entendi a estratégia, entendi a cultura, eu preciso agora trabalhar gatilhos, né, rotinas para fortalecer essa cultura. E, obviamente, eu preciso contratar profissionais aderentes a essa cultura. Até aqui, estão entendendo? Vão colocando aí no chat, pessoal. Estou acompanhando o chat aqui junto com vocês, tá? Vão trazendo dúvidas, perguntas e etc. E eu vou aprofundando com vocês, beleza? Então, entendido bem o tópico cultura, aí sim a gente vai agora para uma lógica de definição do perfil ideal. Então, peraí, Gabriel, eu tenho aqui uma lógica cultural e uma lógica estratégica dentro da minha empresa. Agora, como que eu defino qual é o perfil ideal de colaborador para trabalhar aqui com a gente? Seja por cargo ou seja de forma geral. Ou seja, como é que eu vou definir características de um profissional para conseguir validar que esse cara tem ou não tem fit cultural com a gente? Porque o que eu sempre explico, pessoal? Não existe profissional ruim. Na verdade até existe, tá? Mas é exceção, pelo incrível que pareça. O que vai existir é profissional certo no lugar errado. É um profissional que é bom para outro estilo cultural, para outro estilo empresarial, não para o meu estilo empresarial, para o meu estilo cultural. Estão entendendo? Então eu preciso entender qual é o meu arquétipo cultural, né? Qual é o arquétipo cultural da minha operação, da minha empresa, e eu preciso entender também quais são as características do profissional que vão ser aderentes a esse arquétipo cultural. Beleza? Então isso é o que eu vou detalhar aqui para vocês, e aí tem até um nome bonito para isso, que é o que a gente chama de ICP, ou Ideal Collaborate Profile, perfil ideal de colaborador. Né? Então, como que eu defino esse perfil ideal de colaborador para a minha operação? Tá? E aí, primeiro ponto importante é eu entender de perfil comportamental. Também é um tema aqui que eu poderia falar por facilmente 2, 3, 4, 5, 10 horas sem parar. Eu tenho uma especialização muito forte em análise comportamental. E o que eu vou fazer aqui para vocês, obviamente, até para não gastar muito tempo de vocês, é dar um overview sobre cada um dos perfis, só para vocês entenderem mais a fundo, tá? Então, basicamente, todo profissional, eu e vocês, a gente vai se encaixar prioritariamente em um desses 4 perfis. Quais são esses 4 perfis? Existem os perfis executores, aqui representados pelo Bernardinho, esse vermelhinho aqui. Vão existir os perfis comunicadores, aqui em amarelinho, né, representado pela Hebe Camargo ou também pelo Silvio Santos. Existem os perfis planejadores, aqui em verdinho, representado pelo treinador da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães. E existem os perfis conformes ou analíticos, aqui representados pelo Stephen Hawking, tá? Aqui em cor azul. Qual é a diferença desses perfis, pessoal? O perfil vermelhinho aqui, os dominantes, é um perfil de execução, tá? O que é um perfil de execução? É aquele cara muito bom para pegar e executar tarefas. Ele não gosta muito de pensar, planejar ou analisar detalhes. Ele quer pegar e fazer, tá?
É um profissional muito voltado para resultado de curto prazo. Ele é impaciente, ele quer simplesmente pegar e executar. Então ele é ótimo para resolver problemas, ele resolve problema rápido, né? Ele é muito ágil. Por um outro lado, o ponto de melhoria dele é que ele atropela muitas das coisas, né? Às vezes ele é muito impaciente, às vezes ele não se atenta a detalhes, porque ele é muito focado em pegar e sair fazendo. Beleza? Você vai ter também os perfis amarelinhos aqui, que são os comunicadores, são perfis de relacionamento. Né? O Silvio Santos é um exemplo clássico, a Hebe Camargo também. São aquelas pessoas, pessoal, que gostam muito de contato humano. Então, são pessoas que se comunicam muito, que falam bastante, que se conectam facilmente com outras pessoas, que criam um relacionamento com muita facilidade. Né? Perfis muito fortes de relacionamento. São extremamente extrovertidos, são perfis mais para uma linha de contato com pessoas. Esse cara não é um cara de organização, de processo, de estrutura. Ele é um cara de contato com pessoas, de relacionamento. Tá? Então, a qualidade dele é a comunicação e o desafio dele é a organização. Você vai ter aqui os perfis planejadores em verdinho. Né? Quem são esses caras? São caras mais calmos, mais tranquilos, mais na dele. Já é um perfil mais de longo prazo. Ele pensa antes de agir. Então, ele toma ótimas decisões. Qual é o ponto de melhoria desses caras? Muitas vezes eles pensam mais um pouco e não agem. É um perfil que tem dificuldade de executar pensamento. Pensa mais, executa menos. Quando executa também, geralmente é melhor executado porque pensou antes de agir. E você vai ter os perfis azulzinhos aqui, o Stephen Hawking representados, que são os perfis analíticos. São caras de dados, de processos, de organização, é o perfil mais organizado de todos os quatro. Por um outro lado, é um perfil que também tem dificuldade de execução, porque às vezes se apega muito ao detalhe ao invés de executar. Eu até propositalmente escrevi aqui o detalhista de forma, né, quebrada, porque os perfis conformes eles ficam desconfortáveis com isso daqui. Ó. Quando vem uma palavra fora ou antissimétrica, né, isso gera desconforto neles. Por que eu estou explicando isso para vocês, pessoal? Gabriel, então você está me dizendo que uma cultura de mercado tem que ter um monte de cara executor? Uma cultura de pessoas tem que ter um monte de profissionais comunicadores. Uma cultura, né, de inovação aqui, né, vai ter que ter mais planejadores e comunicadores, enquanto uma cultura de processos vão ter mais caras analíticos. É isso que você está me dizendo, Gabriel? Não. Pelo incrível que pareça, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, pessoal, independente do perfil comportamental do profissional, ele tem que ser aderente à cultura. Porém, vão ter perfis que vão ser mais ou menos aderentes a determinadas funções, cargos, estruturas e de acordo com a cultura da sua empresa também. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cargo aqui na minha empresa, que é um cargo de alta intensidade. Esse cara vai ter que executar muitas coisas. Né? Eu já tenho um processo pronto, ele precisa replicar esse processo. Qual perfil vai fazer mais sentido eu contratar? Um perfil executor. Agora, se eu tenho um cargo aqui na minha empresa que vai precisar ir para a rua, fazer relacionamento, conectar com pessoas e etc., qual perfil vai fazer mais sentido para esse cargo? Perfil comunicador. Agora não, Gabriel, eu tenho um cargo aqui na minha empresa que é um cargo de planejamento, de pensar futuro, de pensar a longo prazo. Qual cargo vai fazer mais sentido nesse caso? Qual perfil, na verdade? Perfil planejador. Não, Gabriel, eu tenho um cargo aqui na minha empresa que é um cargo de organização, de processo, de estrutura. Qual perfil vai fazer mais sentido? Um perfil conforme. Então, olha só que curioso. Primeiro ponto que a gente precisa entender é o colaborador, né, o profissional, na hora de recrutar, ele tem que ter aderência com a cultura da minha empresa. E o segundo ponto que eu preciso entender é ele tem que ter aderência, tá, com o cargo que ele vai ser inserido também. Porque não adianta eu contratar um cara todo relacional para um cargo que é de estrutura, de processo. Ele pode até performar bem, mas ele vai sofrer muito naquela função. E não adianta também eu contratar um trator de execução para um cargo totalmente metódico. Ele vai fazer? Vai, mas ele vai sofrer muito ali dentro. Então ele não vai estar na sua função de maior potencial. Gabriel, como é que mapeia perfil comportamental de candidato em processo seletivo? Você pode usar algum tipo de ferramenta para isso. A DeWise tem uma, por exemplo, uma ferramenta que a gente mesmo desenvolveu. Tá? Se você tiver interesse em conhecer mais a fundo, também entre em contato com a gente que eu direciono. Ou, né, você pode ir tentar pegando ali de acordo com o que o profissional vai te falando na entrevista. Se você percebeu que ele tem uma pegada mais de execução, de comunicação, de planejamento ou de análise. O ponto central é entender que existem esses 4 perfis. E que você, ao desenhar o recrutamento para um determinado cargo, você tem que buscar profissionais aderentes ao cargo e à cultura da empresa.
beleza? Mas eu vou dar mais detalhes de como fazer isso também. Então, entendido bem aqui, tá? Questões comportamentais e culturais, eu vi até que tem uma pergunta aqui, né, sobre como validar competências comportamentais sem depender de feeling. Eu vou aprofundar isso, o nome aqui está BMX, né? Eu vou aprofundar isso para você, né, daqui 2 slides, tá? Eu vou dar um detalhamento mais aprofundado, tá? De como fazer perguntas no processo que vão induzir você a entender se o profissional tem ou não tem aderência comportamental sem depender do feeling, tá? Aqui para mim está aparecendo o nome BMX, então eu não sei exatamente qual é o seu nome, coloca aí para mim que já eu volto nessa pergunta para você, beleza? Mas entendido esse ponto, não, é até esse slide aqui, para ser mais exato. Aí sim, eu entro numa etapa de recrutamento, onde eu preciso descobrir, né, se esse profissional tem ou não tem aderência com o cargo e com a cultura da empresa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Vamos pensar aqui, pessoal, que a minha empresa tenha uma cultura de mercado, então uma cultura de expansão. E o cargo que eu estou contratando alguém é um cargo de vendedor, beleza? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: o meu setor comercial tem um processo a ser seguido? Tem. Beleza. Esse vendedor vai precisar desenvolver algum processo? Não, ele vai precisar só seguir? Beleza. Então eu preciso de um cara mais focado em execução. Perfeito? Se eu preciso de um cara mais focado em execução, como é que numa entrevista eu valido comportamentalmente se ele tem essa capacidade de execução sem rodar um teste comportamental com ele, caso você não tenha acesso a um teste comportamental, tá? Primeira coisa que você pode fazer é análise histórica. Então você vai fazer perguntas abertas para ele mesmo. Por exemplo, fulano, me conta um pouquinho como que era o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho como vendedor na última empresa que você esteve. Ele vai te contar, tá? E ele, inclusive, vai se vender para você. Ele vai falar para você, olha, na última empresa eu fazia do jeito tal, 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 da forma tal, tal, tal. Beleza, mas me conta como é que era um dia padrão de trabalho seu nessa empresa. Eu acordava de manhã, aí eu criava aqui uma estrutura tal, aí eu executava uma outra, ele vai te explicando. Conforme ele vai te explicando, você já vai percebendo se a rotina dele era uma rotina mais executora, uma rotina mais planejadora, se era uma rotina mais de análise de dados, ou se era uma rotina mais de relacionamento. E aí você vai começando a ter uma noção. Só que isso pode ser um caso na última empresa que ele trabalhou. Aí você pergunta da penúltima empresa, por exemplo. Como foi na penúltima empresa que você trabalhou? E você vai percebendo que tem um padrão, né? Os perfis eles tendem a trabalhar da mesma forma em todas as operações anteriores, mesmo que as operações sejam diferentes. Ele pode até trabalhar diferente, mas a maneira como ele explica é similar. Então, o que você vai começar a perceber? Se esse perfil ele tem uma aderência comportamental que você está buscando. Por isso que é muito importante perguntar para o candidato como era a rotina de trabalho dele na outra empresa. Como que era o dia a dia, o que ele fazia e o que ele não fazia. E o que ele gostava de fazer, o que ele não gostava de fazer também. Porque você vai começar a ter uma noção do que ele tem mais ou menos aderência. Beleza? Esse é o primeiro ponto para se analisar, a validação comportamental. Mas antes você precisa desenhar qual é o perfil comportamental aderente ao cargo que você está contratando. Segundo ponto, validações técnicas. Aí aqui já não vou aprofundar tanto, porque isso varia de cargo para cargo, mas sim, habilidade técnica é importante, a não ser que seja um cargo de estágio, tá? Por quê? Às vezes eu vejo as pessoas falando no mercado, não, importante na hora de contratar é o comportamental. O comportamental também é importante, mas o técnico é também. Se você está contratando um profissional que não é estagiário, você tem que avaliar ele tecnicamente. Como que eu sugiro avaliar um candidato tecnicamente? Você colocar ele em uma situação de simulação, tá? Pergunta para ele como que ele executaria um processo XYZ, que ele vai ter que executar na sua empresa, como que ele agiria, como que ele executaria, como que ele faria esse processo. É uma forma de você validar ele minimamente, tecnicamente, tá? Aí agora a gente entra em outros detalhes importantes para levar em consideração no recrutamento. Um outro detalhe, pessoal, é o momento de vida ou a rotina que ele está disposto a ter na vida dele. Olha que curioso. Imagina que você quer ter você está buscando um profissional com rotina muito intensa, um cara que vai trabalhar fora do horário com você, beleza? E você pergunta para ele, cara, o que seria uma rotina ideal de trabalho para você? E aí ele vira para você e te responde, olha, uma rotina ideal para mim seria eu iniciar o trabalho às 8, parar meio-dia, almoçar de meio-dia a 1, voltar a 1, trabalhar até às 3h30, fazer um lanche 3h30 às 4 e de 4 às 6. Essa é a rotina ideal para mim. Tem algum problema nessa rotina, pessoal? Não. Uma rotina ok, uma rotina que está tudo certo.
Só que essa rotina é aderente a uma rotina de intensidade? Não, não é. Agora, vamos supor que ele te responda o seguinte: não, Gabriel, olha, vou ser sincero, cara, eu prefiro uma rotina mais flexível, onde eu sei que tem dias que eu vou trabalhar muito mais e tem dias que eu vou trabalhar um pouco menos, tá? Mas eu prefiro trabalhar nessa lógica de flexibilidade e com pontos de intensidade. Opa, esse cara aqui já tem um pouco mais a ver com a rotina que eu estou buscando. Tá entendendo? Ou o contrário. Às vezes você está buscando um cara rotineiro. Você está buscando um cara para aquele cargo que siga determinados horários. E aí você pergunta para ele o que é uma rotina ideal de trabalho e esse cara te responde que o ideal para ele é flexibilidade. Não, não vai ter encaixe. Tá? Só que aqui qual que é o grande ponto? Você não precisa barrar o cara do processo simplesmente se ele te responder uma pergunta diferente, mas você vai pontuando ele. Opa, peraí, ele tem validação comportamental? Tem, então 1 ponto para ele. Ele tem a validação técnica? Tem, mais 1 ponto para ele. Opa, não, mas em rotina ele não é aderente, então menos 1 ponto para ele. Você vai pontuando, você vai criar o que a gente chama de um matcher, né? Até o final que você vai chegar numa conclusão se vale a pena ou não contratar aquele cara. Outro exemplo, ambição futura. É importante você perguntar para o profissional quais são os objetivos futuros de carreira dele, de vida dele. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso você vai verificar se é aderente com o que você pode oferecer para ele no futuro. Então imagine a seguinte situação, vou dar um exemplo real. Estava entrevistando um profissional para a DeWise um mês atrás, mais ou menos, foi logo no início de janeiro. Eu estava entrevistando um profissional, e esse profissional disse para mim o seguinte: olha, Gabriel, o meu grande objetivo de carreira para os próximos 2 anos é me tornar líder do setor X. Mas não vou falar qual setor aqui, só para, às vezes esse profissional está assistindo e eu vou acabar expondo ele. Mas o meu objetivo é virar líder do setor X. O que eu vou observar aqui na minha empresa? Peraí, existe a possibilidade daqui a 1 ano essa vaga desse setor X abrir? Pô, existe? Então, peraí, beleza. Então, se ele tem, vamos supor que ele queira ser diretor comercial, por exemplo. Existe a possibilidade daqui a 1 ano ter a vaga de diretor comercial aberta? Pô, existe? Beleza. Então, ele tem um objetivo futuro aderente, tá, com o que eu posso oferecer para ele no futuro. Agora, vamos supor que eu já tenha um diretor comercial. Ele disse para mim que quer ser diretor comercial em 1 ano. E daqui a 1 ano, meu diretor comercial não vai ter uma tendência dele ser demitido ou de pedir demissão. Então, peraí. Esse candidato tem um objetivo futuro diferente do que eu posso oferecer para ele no futuro. Estão entendendo? Gabriel, ainda assim eu posso contratar esse cara? Pode, mas saiba que daqui a 8, 9, 10 meses ele começa a ficar insatisfeito e começa a olhar para o mercado. Aí você vai ter que analisar. Peraí, ele se ficar 1 ano comigo já é interessante? É, beleza, não tem problema. Agora não, é um profissional que eu estou contratando para ficar 3, 4, 5 anos com a gente, então esse cara não vale a pena recrutar. Porque o objetivo de carreira futuro dele não é aderente ao que a empresa pode oferecer para ele. Estão entendendo a ideia? Então você precisa entender o que ele espera para hoje, mas também o que ele espera para daqui a 1, 2 anos para ver se há essa aderência. Aí você soma mais 1 ponto ou subtrai mais 1 ponto. Expectativas financeiras, a mesma coisa. Você tem que entender qual é a expectativa dele para hoje e para o futuro. Vamos supor que você tenha 10 mil reais para pagar para um profissional. Aí esse profissional fala que a expectativa dele é 12, certo? Aí você vai barrar o cara de cara? Não, você pode jogar limpo. Falar, olha, a gente tem aqui um budget de 10 mil para essa vaga. Você está disposto a fazer essa adequação? Não, não está disposto? Então não adianta insistir. Está disposto? Beleza, deixa eu analisar outros pontos. Agora, o que acontece muito? Às vezes o profissional diz que está disposto, e beleza, não tem problema nenhum nisso, mas ele tem uma expectativa de daqui a 2 anos ganhar 30 mil por mês, por exemplo. Triplicar o salário dele. Você vai ter que analisar, peraí, esse cargo tem possibilidade de chegar a 30 mil no futuro? Se gerar muito resultado? Se tem, beleza. Se não tem, também não é aderente. Então, sempre analisem essa correlação entre presente e futuro. Por quê, pessoal? O que eu vejo nas empresas? As pessoas, na ânsia de recrutar para atingir o objetivo estratégico, recruta pensando no mês atual. E esquece que recrutamento é doloroso, gasta dinheiro, você vai gastar tempo para desenvolver o cara, para o onboarding do cara, então você vai gastar muita coisa para o cara sair dali a 6 meses. Não vale a pena. Certo? Então, na hora de recrutar, você tem que olhar para hoje e tem que olhar para o futuro também. Eu vejo muitas empresas, na hora de recrutar, olhando só para o hoje. Esquece de olhar para o futuro, a pessoa entra, não retém, sai daqui a pouco. E aí adianta reclamar do mercado? Não adianta. Então, tem que ter método, tá? Esse é um ponto importante. Expectativas de autonomia é mais um critério importante a se analisar. Você está buscando um profissional que quer muita autonomia, você tem que fornecer autonomia, ou o contrário, né? Porque se você quer um cara de autonomia e na hora que você for recrutar o profissional, você percebeu que ele gosta de ser direcionado por alguém,
Não adianta. Gabriel, como é que eu descubro se o profissional prefere autonomia ou direcionamento? Pergunta isso para ele. Você prefere trabalhar com 100% de autonomia, fulano, ou você prefere trabalhar sob óticas de direcionamento? Aqui para a gente, ambos os perfis funcionam, mas eu queria entender o que você prefere para eu te encaixar na melhor opção que a gente tenha por aqui. Mesmo que você não tenha as duas opções, tá? E para fechar experiências de mesma complexidade. Por quê? Às vezes você está recrutando um profissional que disse para você que tem experiência para caramba. Às vezes ele até tem, mas em complexidades muito diferentes do da sua empresa. Principalmente se você estiver buscando profissionais mais seniores, tá? Profissional mais sênior, é muito importante que ele tenha experiências em mesmo nível de complexidade com as quais você vai oferecer para ele aqui dentro, tá? Então não adianta, eu vou dar um outro exemplo aqui, profissional de marketing. Às vezes eu vejo, o cara quer trabalhar com a gente e fala, já fiz curso do fulano, do ciclano, do beltrano, do sei lá mais do quem, eu sou formado e pós-formado em marketing e tal. Eu falo, beleza, que bom, ótimo, mas eu queria entender um pouco da sua vivência. A sua vivência, eu quero entender se ela teve o mesmo nível de complexidade com o que você vai ter aqui. Não precisa ser uma vivência igual, mas tem que ser uma complexidade similar. Não adianta, tá? Isso é profissional sênior. Profissional júnior e pleno, aí já é uma outra ótica, tá, pessoal? Profissional júnior, se você fica exigindo uma habilidade técnica de profissional júnior, você não vai encontrar. Isso aí eu vejo muito no mercado também. Eu quero pagar 3 mil pro cara, beleza, não tem problema nenhum, você vai encontrar bons profissionais. 2 mil pro cara, beleza. Quero pagar R$1.000 pro cara, beleza, você vai encontrar. Quero pagar 4 mil, você vai encontrar. Você encontra profissional a toda faixa de pagamento. A diferença é, não adianta você querer contratar um profissional de 2 mil e querer exigir dele o que um profissional de 10 mil sabe. Você vai ter um descompasso. Aí você contrata o cara e demite ele no mês seguinte, não faz sentido. Então, entender o compasso de mercado também é importante, tá? Isso é um ponto sempre a se atentar. Beleza? E aí, o que é interessante isso tudo? Pessoal, alguém aqui precisa fazer alguma pergunta mirabolante para descobrir esses detalhes? Não, não precisa. Então, você quer me estressar, é eu ver alguém fazendo entrevista mirabolante. O que é uma entrevista mirabolante? É aquelas perguntas que dizem que a Google faz, né? Quantas bolinhas de tênis cabe dentro dessa sala? O que você faria num ataque de um apocalipse zumbi? Porra, ninguém quer saber disso. Tá? Mas eu vou deixar o cara ansioso na entrevista, nervoso, eu vou ver como ele se reage sob pressão. Cara, reagir sob a pressão de uma pergunta de bolinha de tênis é totalmente diferente de reagir sob pressão de uma pergunta que você tenha um mínimo de domínio. Não faz o menor sentido. Tá? Entendam, nem eu e nem vocês somos a Google. Então a gente não tem que se comportar como a Google. Beleza? Então, muita atenção nesse detalhe. Uma boa entrevista não é uma entrevista de perguntas mirabolantes que fica colocando o candidato em situações embaraçosas para achar que você vai analisar ele sob pressão. Uma boa entrevista que envolve um recrutamento assertivo vai envolver primeiro o que eu expliquei anteriormente para você, que é definir uma estrutura cultural, definir um perfil ideal de colaborador para a sua empresa e definir um perfil ideal de colaborador para o seu cargo que você está buscando, né? E, durante o processo de recrutamento, fazer perguntas que vão te dar respostas para você conseguir entender melhor esses critérios que eu estou explicando aqui para vocês. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Ponto de atenção aqui. Cuidado com o viés de confirmação. É muito comum a gente buscar contratar profissionais que são parecidos com a gente. Tá? Exemplo, eu sou um cara que me comunico muito bem. Aí, na hora que você está fazendo uma entrevista, quem se comunicou melhor te encanta. E às vezes não é o cara que você está precisando. Ou, eu sou um cara muito objetivo. Aí na entrevista, o cara que é mais objetivo te encanta e você contrata ele. E às vezes não é o que você está precisando. Por quê? A gente tem uma tendência de contratar profissionais parecidos com a gente. Então, muita atenção nisso. Inclusive pensando na sua empresa. Porque na empresa, se você contrata vários de você, né, você potencializa suas forças e suas fraquezas. Né? Então não é muito estratégico, não é muito interessante. Tá? Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. É comum encontrar perfis em entrevista comum que mudam de postura em simulação? Sim, Júlia. Júlia, né? Sim, Júlia. Pode acontecer da pessoa se comportar ou mudar um pouco a maneira de agir durante uma simulação, até porque ela está sendo avaliada. Eu mesmo, se tiver sob avaliação em uma determinada situação, eu posso mudar um pouquinho a minha postura. Isso é do ser humano. Mas o grande ponto eu não posso somente levar em consideração a simulação para recrutar alguém, assim como também não faz sentido eu somente levar em consideração uma entrevista simples. Eu preciso somar esses fatores. Uma entrevista sendo um bate-papo mais natural, mais tranquilo, somo isso a uma simulação. E aí eu vou ter uma avaliação mais técnica, mais comportamental, e eu vou, inclusive, conseguir avaliar incongruências.
Vamos supor que o cara me disse que é extremamente organizado e aí na simulação dele ele foi completamente desorganizado. Está incongruente isso, certo? Então você vai comparando esses fatores. Fechado? Então esse é um ponto importante. Continuando por aqui, pessoal, a gente vai para o pilar 3. O pilar 3 é como que eu entendo o fluxo de gestão de pessoas. Primeira coisa que eu preciso entender é a definição de headcount. O que é headcount, Gabriel? Aqui é basicamente você entender o seguinte. Peraí, Gabriel, para eu atingir a estratégia que eu planejei nesse ano, eu vou precisar de 10 pessoas, vou precisar de 5 pessoas, vou precisar de 20 pessoas, vou precisar de 50 pessoas. Beleza. Isso é você definir a sua projeção de headcount. Tá? Onde que as empresas erram aqui? Elas definem projeção de headcount sem levar em consideração turnover e redundância. Já vou explicar o que é isso. Ou elas definem projeção de headcount apenas para um mês do ano. Tá? Então vou dar exemplos. Vamos supor que você fature por ano R$1 milhão, por exemplo. Tá? E você quer passar a faturar no próximo ano R$2 milhões. Perfeito? Para faturar R$2 milhões, você vai precisar de ter mais, exemplo, 2 vendedores e 2 consultores, por exemplo. Então você colocou lá que na sua projeção de headcount, vamos supor que você tenha 15 colaboradores hoje, você vai precisar desses 15 e vai precisar de mais 4 colaboradores. Então você vai projetar que o seu headcount no final do ano vão ser 19 profissionais. Beleza. Só que aí começa a entrar também a estratégia de definição de time de contratação. Espera aí, eu vou contratar consultor e vendedor juntos? Eu contrato primeiro o vendedor para vender e depois o consultor para executar? Mas espera aí, se eu contrato o vendedor, ele vende, e aí eu contrato o consultor, ele não vai ter tempo de rampar? Como é que eu faço? Então eu preciso levar isso em consideração também. Período de adaptação do profissional, período de rampagem, etc. e tal. E o que eu não posso esquecer? Que a minha projeção de headcount é ter 19 profissionais. Só que essa não é a minha projeção de contratação de pessoas. Por quê? Eu não vou contratar só 4 pessoas no ano, eu vou contratar mais do que 4, porque vai ter gente daqueles 15 que vão sair. Pode ter 1, pode ter 2. Então eu preciso considerar redundância. O que é redundância? É como se fosse um banco de reservas ali. Então, se eu preciso de 19 colaboradores, tudo bem, eu quero otimizar custo, eu vou jogar na risca, eu vou ter 19. Só que isso é perigoso, porque se um sai, você fica na mão, né? Então, o ideal é você ter um pouquinho a mais do que você precisa. Claro, trabalhando direcionamento e serviço e função para essa pessoa, né? Então, peraí, Gabriel, eu projetei que eu preciso de 19 profissionais, tá? Beleza, então na minha projeção de headcount eu vou colocar 21. Eu vou colocar 2 a mais ali para contratar, porque eu sei que em algum momento alguém pode sair, beleza? Então eu sempre trabalho com uma lógica de considerar turnover e considerar redundância. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Projetam aquele headcount muito redondinho, muito bonitinho. Na primeira vez que alguém sai, já desmorona a sua projeção, beleza? Segundo ponto importante é encontrar e selecionar dentre os candidatos. Então lembrem, aqui o seu objetivo, né, é buscar pessoas parecidas com o ICP, com o perfil de vaga que você definiu, e não parecidas com você, a não ser que o perfil de vaga que você definiu já é um perfil parecido com você, beleza? Aí onde que as empresas erram, pessoal? As empresas vão lá, definem projeção de contratação, contratam um profissional e aí para aqui. Geralmente para aqui. E esquece que tem outras 3 importantes etapas. Formar contratados, reter talentos e acelerar e promover outliers. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar, ao contratar um profissional, você vai precisar entender que esse cara não vai performar para você de imediato. Ele não vai performar de imediato. Se performar, ele é exceção. Então, quando você contrata alguém, já entenda que você está contratando alguém que vai performar daqui a algum tempo. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do nível de complexidade da vaga. Então, você precisa formar esse cara, você precisa virar esse cara. O que eu vejo as empresas fazendo? Contrata um cara, o cara está lá 1, 2, 3 meses sem gerar resultado, o que a empresa já pensa? Porra, esse cara aqui não é para mim, não é para essa empresa, demite o cara. Aí contrata outro, que fica mais 2, 3 meses, aí demite de novo. E fica numa tentativa e erro eterna, né? Então, isso não é estratégico, isso gera custo, isso é ruim para a empresa. Então, é melhor eu definir o perfil de forma mais ajustada, contratar esse cara e desenvolver esse cara para reter esse cara e fazer ele performar, mesmo que isso gaste um pouco mais de tempo, do que eu ficar nessa tentativa e erro. Agora, claro, às vezes é um cara que você contratou e com 3 meses você percebeu que ele não tinha alinhamento com a vaga ou com a sua empresa. Aí tudo bem, você corta, tá tudo certo. Pode acontecer erro de contratação, tá? Beleza, formei o cara, Gabriel. O cara tá performando bem e tal, eu preciso reter talentos agora. O que as empresas erram na retenção de talentos? Elas olham muito para o feeling.
Ah, não, o Joãozinho está feliz aqui dentro, a Mariazinha está feliz, o Zezinho está feliz aqui dentro. Baseado no feeling, porque você vê eles sorrindo ali dentro da empresa. Às vezes parece que os caras estão felizes, mas às vezes os caras não estão olhando outras oportunidades, outras opções, né? Então, reter talentos, pessoal, não é feeling, beleza? É você sentar com os caras do seu time, entender se os caras estão verdadeiramente satisfeitos ou não, por que estão satisfeitos, por que não estão. Hoje, mais cedo mesmo, eu fiz alguns one-on-ones aqui dentro da minha equipe para entender, né, o quanto que esses caras estão gostando ou não de trabalhar aqui. O que não quer dizer que a gente é perfeito e que todo mundo ama trabalhar aqui. Não, não é assim, nenhuma empresa é. Mas eu preciso entender de forma antecipada o que ele está gostando e o que ele não está gostando, para o que ele não está gostando eu consiga consertar a tempo, né, do que eu só perceber que ele não está gostando quando ele sair. E um outro ponto importante envolve a aceleração e promoção de outliers. O que eu vejo as empresas errando muito, mas muito mesmo. Assim, as empresas focam muito tempo em quem não está indo bem e pouco tempo em quem está indo muito bem. Você tem que gastar mais tempo com quem está indo bem do que com quem não está indo bem, pessoal. Aprendam isso. O seu maior investimento de tempo e de grana tem que ser com os profissionais que estão performando bem. Beleza? Então eu sempre brinco, né? Não sei se acho que até o próximo slide, se eu não me engano. Não, é anterior a esse, né? Que eu falo assim: para de ser pão duro com profissional outlier. Tá? O problema não é pagar caro para profissional bom. O problema é pagar médio para profissional abaixo da média. Esse é o grande desafio das empresas. Então, se você tem um cara que está performando bem, dá aumento para esse cara, promove esse cara. Claro, não da noite para o dia. Às vezes você vai criar uma projeção de crescimento para ele, não tem problema. Mas cria isso, mostra isso. Beleza? Esse é um ponto importante. Eu entendo que tem o caixa ali apertando e que não vão ser sempre os momentos que você vai ter essa possibilidade, mas vai por mim. É mais barato você dar aumento e reter um cara antes dele ir para o mercado do que você tentar recuperar ou contratar um novo profissional para substituir ele no mercado. A não ser que seja uma vaga de operação simples, que você consegue substituir com facilidade. Aí, ok, não tem problema, faz sentido. Beleza? Então, entendam sempre essa lógica. Eu preciso definir projeção. Na hora que eu definir projeção, eu preciso entender que gente vai sair, então eu preciso sempre contratar um pouquinho a mais do que eu preciso, tá? Ao selecionar candidatos, não adianta ter gente parecida comigo apenas, eu preciso definir critérios muito claros. Ao contratar esses caras, eu preciso criar um processo de formação e desenvolvimento deles, eles não vão aprender por osmose, eles não vão aprender sozinho, não é óbvio assim, tá? Até mesmo o cara mais sênior vai precisar disso, tá? Reter talentos é extremamente importante que você converse com o seu time regularmente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para escutar a pessoa, para entender a visão dela. Trabalha investigação ali, técnica investigativa. Não pergunta se ela está satisfeita ou não e pronto. Pergunta, você está satisfeito? Cara, o que você está mais gostando aqui dentro? O que você está menos gostando aqui dentro? Então vai afunilando, vai aprofundando. E lembra, é alguém outlier? O que é um cara outlier? É um cara que gera resultado constantemente. Valoriza esse cara de verdade, tá? Lembrando, outlier é resultado constante, não é resultado de pico. Porque tem gente que gera um mês de resultado bom e já fala, não, eu sou outlier, eu quero aumento, isso e aquilo. Não, foi um resultado bom. Agora, o cara gerou um resultado bom por 6 meses seguidos, pode valorizar esse cara, porque ele não é natural, ele não é comum no mercado. Beleza? Então, entendido bem essas questões, pessoal, a gente vai para o pilar de desenvolver equipes, né? Deixa eu só ver aqui, tiveram perguntas, né? Deixa eu ver. Gabriel, você acha que durante a entrevista o candidato consegue mostrar toda a sua expertise? Como fazer para não perder um potencial profissional por nervosismo no processo seletivo? Excelente pergunta. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho produtivo e contra-estratégico para a própria empresa ficar criando entrevista mirabolante. Porque imagina o seguinte, imagina que eu vou entrevistar o Joãozinho. Aí eu entro na entrevista de cara fechada, com a cara todo estranho, sou totalmente objetivo, bruto ali na entrevista como um todo. Ah, mas eu estou preparando ele para trabalhar na minha empresa, porque a minha empresa é assim. Beleza, cara, que a sua empresa é assim, não tem problema nenhum. Mas na entrevista, o que você precisa é escutar o cara. Você precisa conseguir extrair informação dele, tá? E depois, você pode ter uma entrevista parte 2, onde você vai pressionar ele. Aí é uma simulação, aí é diferente. Entrevista é diferente de validação técnica simulativa. Eu posso ter as duas, mas a entrevista é para ser um clima normal. Nem um clima de amigo, que eu falo, pode falar besteira à vontade que eu não estou ligando. Não. Mas também não é para ser um clima completamente tenso, onde o cara vai travar e não vai conseguir te trazer informações que às vezes são relevantes. Às vezes ele conhece muito sobre o tema X,
que é um tema que é importante para você. Ele não conseguiu falar sobre isso, você achou que ele não conhecia desse tema e você perdeu um candidato em potencial. Né? Então, entrevista é um momento natural, ok? E depois, você quer validar se o cara tem aderência a um momento de pressão intensa, você vai lá e monta um desafio, monta uma simulação onde você aí sim vai apertar ele em nível de pressão. Fechado? E aí o Thiago perguntou, mediante essa pergunta, é possível uma pessoa ter dois perfis, se adequar ao cargo e à demanda da empresa? Sim, Thiago, sim, é totalmente possível. Por quê? A empresa, você vai pensar muito em rotina, tá? Então vou te dar um exemplo. Eu posso ter um perfil executor, um perfil comunicador, um perfil planejador e um perfil analítico que vão se adequar à rotina da minha empresa normalmente, tá? Então, você vai entender o seguinte, o que é critério da empresa e o que é critério do cargo. Essa que é a diferença. Tá? Critério da empresa são um conjunto de comportamentos ou atitudes que vão ser vistas em toda a empresa, do estagiário ao CEO. Enquanto validações do cargo são características que eu quero observar naquele cargo em específico. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Tanto que, pessoal, eu tenho um costume de quando eu vou entrevistar profissionais, eu deixo muito claro como é a rotina na Adwise. E eu falo exatamente tudo que a gente faz de bom e tudo que a gente não faz de bom, porque, de novo, nenhuma empresa é perfeita. Por que eu jogo limpo? Para o cara olhar para o que eu faço de bom e para o que eu não faço de bom, observar e pensar, peraí, será que vai ser bom trabalhar nessa empresa? Porque se ele olhar e achar bom, beleza, significa que ele tem provavelmente fit com a gente. Se ele olhar e ver que não tem nada a ver com ele, ele provavelmente declina do processo. Se ele declinou do processo é porque ele não tinha fit com a gente. Beleza, não tem problema algum. Tá? Então esse é um ponto importante. Recapitulando. Definir análise cultural, comportamental, perfil do cargo, busquei esse cara, recrutei, reti, etc. Como é que eu desenvolvo o cara? Primeiro ponto, pessoal, é entender que desenvolvimento de carreira não é promoção de cargo técnico para cargo gerencial. Não é isso. O que acontece muitas vezes? Às vezes você tem lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar dar um exemplo de contexto geral para vocês entenderem a ideia. Vamos supor que você tenha lá na sua empresa um departamento comercial, e esse departamento comercial você tenha lá vendedores e você tenha um gestor comercial, beleza? Aí você tem lá um vendedor que ele vende muito, o cara é uma máquina de vender. Aí por ele vender muito, você pensa, opa, esse cara vai ser um bom gestor, correto? E você promove ele a gestor. Como gestor, ele não vende, obviamente, ele vai gerenciar, e ele também não faz uma boa gestão. O que você acabou de fazer? Você matou o cara. Você pegou um cara que tinha perfil de especialista e colocou ele num cargo de perfil gestor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? As empresas, elas erram ao valorizar mais o perfil gestor do que o perfil especialista. Sendo que, na verdade, eles têm que ter o mesmo nível de valorização. O que eu quero dizer é que um bom vendedor, ele pode ganhar tão bem quanto um gestor comercial. Não tem problema nenhum nisso. Tá? Porque um está seguindo carreira especialista, outro está seguindo carreira gerencial. O cara que quer seguir carreira especialista é um cara de perfil técnico, é um cara que quer ser cobrado por performance individual, é um cara que gosta muito de estudar sozinho, de aplicar esse conhecimento, e é um cara mais independente. Esse cara, eu vou caminhar ele para uma carreira de especialista dentro da minha operação, porque ele vai crescer muito bem nessa linha. Enquanto o cara de carreira gerencial, ele já tem um perfil mais gestor, ele gosta de ser cobrado mais pelo resultado da equipe, é um perfil que prefere dar direcionamento, fazer alinhamento, marcar ritmo, não é um perfil tanto de executar, né? E esse é um cara que precisa de trabalhar com equipes por perto. Então, vão ter vantagens os dois perfis. Então, isso é importante vocês entenderem também. Os profissionais que performam bem, né, na minha empresa, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido eles irem para uma carreira técnica ou para uma carreira gerencial? Ou perguntar o que eles querem. Porque às vezes o cara quer seguir uma carreira gerencial e às vezes nem entende que ele não tem perfil. Ou o contrário, você às vezes quer que ele vá para uma carreira gerencial e ele não quer ir. E aí você forçar isso, você mata o cara, né? Então, saibam dividir isso bem, tá, pessoal? Quem vai para uma carreira de especialista, quem vai para uma carreira gerencial, beleza? Senão eu vou ter queda de resultado e não alcanço os objetivos, tá? E falei mais cedo para vocês, atenção, tá? O bom profissional, ele é raro, ele não é a média, ele é raro. Então larga de ser pão duro, tá? O bom profissional paga bem para ele, tá? Desde que ele já tenha se provado no tempo. Não é um cara que tirou resultado 2, 3 meses, é um cara que se provou por 6 meses, por 1 ano, dependendo do cargo. Mas se provou, joga esse cara para um patamar mais alto, tá? Porque ele não é caro. Quem fica caro para a empresa é aquele cara que ganha na média e performa abaixo da média, beleza?
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu passei reto aqui. Mostrar para fiz em entrevista, como simulação. Mostrar. Teve uma pergunta da Anne aqui, né? Mediante. Ah, não. Essa aqui eu já respondi também. Beleza. E aí, indo para a nossa parte final, pessoal, a gente vai para o pilar de performance e retenção, que é o quinto e último pilar. E aí eu trouxe um gráfico aqui para vocês entenderem, que é um gráfico sempre legal de vocês abordarem dentro da sua operação. A gente tem aqui um gráfico de satisfação por probabilidade de retenção. Na sua empresa, você vai ter 4 tipos de colaboradores. O cara que está satisfeito e com alta probabilidade de retenção, então ele é o satisfeito retido. Você vai ter o cara que está satisfeito, mas com baixa probabilidade de retenção. Ou seja, é aquele cara que ele está feliz, mas que se o mercado faz contato com ele, ele se abre ao mercado. Beleza? Então é um cara que você tem que tomar cuidado no sentido de se antecipar ao mercado. Porque se ele receber uma oferta, ele tende a sair. Você vai ter o insatisfeito e com baixa probabilidade de retenção, ou seja, é o cara que não está afim de ficar aqui. Então ele está buscando o mercado ativamente. Então olha só, da esquerda você tem os caras com baixa probabilidade de retenção. A diferença é que um está satisfeito e um está insatisfeito. Quem está satisfeito está esperando contato do mercado. É o cara que está satisfeito com a empresa, mas às vezes ele está insatisfeito com algum critério específico. Por isso que é importante escutar os caras. E o outro está insatisfeito com a empresa, então ele já nem está esperando contato do mercado, não. Ele está buscando ativamente vagas. E no canto direito, você tem os caras que estão com alta probabilidade de retenção. Você vai ter aquele que tem alta probabilidade de retenção porque ele está muito satisfeito. E você vai ter aquele cara que nem está satisfeito, mas a probabilidade de retenção dele é alta porque ele não gosta muito de mudança. A gente chama ele de insatisfeito acomodado. É o cara que fica lá fazendo o trabalho dele, beleza, não tem problema nenhum e não olha muito para o mercado. Tá? Então é legal vocês terem esse tipo de análise também para se antecipar na lógica de retenção. Tá? Sempre observando probabilidade de retenção do profissional, seja nas conversas com ele, ou seja observando pequenos detalhes nas entrelinhas. É o que eu sempre falo. Se você tentar reter um profissional depois que ele recebeu uma oferta, é mais difícil, mais caro e menos eficaz. Sempre busca trabalhar a estratégia de retenção de forma preventiva. Eu, por exemplo, não faço contra-oferta. Se um profissional da minha empresa receber uma oferta de outra empresa, eu não vou fazer contra-oferta para ele, eu não vou insistir para ele ficar. Ele vai sair. Não adianta ele vir tentar conseguir contra-oferta comigo, que eu não vou fazer. Certo? Mas isso é uma política que a gente utiliza internamente. Eu sei que isso pode fazer eu perder um ou outro cara que eu não gostaria de perder. Paciência. O que eu tento fazer é, antes, observar ali os profissionais que estão performando bem e ir valorizando eles para que eles não observem o mercado. Beleza? Esse é um ponto importante. Tá? E aí, para fechar, pessoal, eu trouxe aqui algumas observações importantes, tá? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. E, claro, se vocês tiverem outras perguntas, eu fico aqui respondendo com o maior prazer. Beleza? Quais seriam essas observações importantes? Primeiro, muita atenção com o one-on-one, né? É o que eu sempre falo, o one-on-one, pessoal, não é para feedback. O que é isso, Gabriel? Como assim? Vamos supor, vou pegar como exemplo a Graciene, que comentou aqui na última, que fez a última pergunta, já vou te responder, tá, Graciene? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu sou liderança da Graciene e que eu tenha um acompanhamento individual com ela todas as sextas-feiras, vamos supor, tá? E aí a Graciene vai lá e comete um erro na segunda-feira. Eu vou esperar sexta-feira no acompanhamento individual com ela, no one-on-one com ela, para dar feedback nela? Claro que não. Feedback é para ser dado na hora do ocorrido, desde que seja no particular, desde que não seja na frente dos outros. Então, Gabriel, para que serve acompanhamento individual? Para que serve o one-on-one? Ele serve para plano de desenvolvimento individual, que são os PDIs. Por isso que eu, Gabriel, eu não gosto muito de one-on-one semanal, porque eu acho que fica sobrecarregante. Primeiro one-on-one é legal, o segundo é legal, chega no terceiro, você não tem nem mais assunto para falar com a pessoa direito. Para mim, plano de desenvolvimento individual e one-on-one é mensal. Mensal é ok, bimestral, dependendo do cargo. A não ser que você esteja tentando recuperar um profissional ou ensinando algo específico para ele, aí você pode fazer semanal. Agora, one-on-one não é para dar feedback. Feedback é para ser dado na hora, beleza? Outra coisa importante sobre os salários do profissional, né? Existem 3 tipos de salários, o financeiro, o emocional e o intelectual. O financeiro é o dinheiro mesmo. Quem é que está mais buscando grana? O profissional pleno. Porque o profissional júnior, ele está buscando desenvolvimento. Enquanto o profissional sênior, que já está mais experiente, ele está buscando qualidade de vida. Então, quem é que está buscando grana? Geralmente é o profissional pleno. Então, muita atenção a isso. É o profissional que está numa fase intermediária de carreira e de vida. Beleza? Já o salário emocional é o salário preferido do sênior.
É o cara que já está há mais tempo no mercado e agora ele quer grana? Claro que ele quer, mas ele está observando um pouco mais também qualidade de vida, de rotina, etc. Enquanto quem busca salário intelectual é o estagiário ou o profissional júnior, aquele cara que quer aprender muito, beleza? Então ele vai buscar muita oportunidade de aprendizado. Ah, Gabriel, então eu posso pagar barato para o júnior, barato para o sênior e caro para o pleno. Para o sênior eu dou liberdade e para o júnior eu dou conhecimento, é isso? Não, isso não é genérico, isso não é generalizado. Pode ter sênior que está buscando financeiro, pode ter pleno que está buscando intelectual, pode ter júnior que está buscando emocional, tá? Agora, já adianto, o júnior que está buscando financeiro, ele está errado. Primeiro ele tem que se provar no mercado para depois ele pedir mais grana. Eu às vezes vejo profissional júnior, o que o cara faz? Ele vai para uma empresa que vai pagar um pouquinho a mais para ele, certo? Para ele ganhar um pouco a mais, só que é uma empresa que não vai fornecer desenvolvimento para ele algum. Aí esse cara estagna na carreira. Quando ele bate uma determinada idade, ele está estagnado, ele não consegue crescer mais tanto, nem nessa empresa, nem nenhuma outra, ele começa a ficar ansioso, tá? Então eu sempre falo, cara, profissional júnior que está muito apegado à questão financeira, tá? Primeiro se torna outlier, depois se apega à questão financeira, tá? Para fechar, lembra, o óbvio precisa se tornar processo. Contratou um profissional novo para sua empresa, é óbvio que ele tem que executar do jeito tal. Não, não é óbvio. Escreve isso. Torna isso um processo. Vai facilitar o processo de desenvolvimento profissional. E lembra, deu feedback em alguém, cria plano de ação. Não adianta eu pegar e dar um feedback, sei lá, no Thiago, comentou aqui também, e não atrelar esse feedback a um plano de ação para ele executar e mostrar que entendeu o feedback. Senão o feedback vira só um repasse. Tá? Então, o que eu quis concluir para vocês aqui de forma geral, pessoal? Primeiro, eu preciso entender relação cultural na minha empresa. Custo que custar, tá? Eu sei que é complexo, tá? Eu sei que justamente por ser complexo, a maioria das pessoas ignora isso, e isso vai gerar dor de cabeça para vocês no futuro. Então, entender qual é o arquétipo cultural, qual é a rotina cultural que vai ser implantada dentro da operação da minha empresa é muito importante. Depois, definir perfil ideal de cargo, de candidato por cargo é muito importante. Buscar profissionais aderentes a esse perfil é muito importante, mesmo que demore um pouquinho mais o processo de seleção, a não ser que você tenha muita urgência, aí paciência, você vai recrutar o que tiver ali, pronto, não tem o que fazer, beleza? Depois disso, entender que contratou, não acabou o trabalho, precisa desenvolver esse cara, precisa formar esse cara, precisa reter esse cara. Reteu esse cara, lembra, ele está gerando resultado constante, valoriza esse cara, beleza? E aí você vai caminhando por uma linha estratégica, né, onde você vai conseguir recrutar bons profissionais para atingir os objetivos estratégicos da sua empresa. Porque, de novo, não adianta definir um objetivo estratégico muito redondo para a sua empresa para 2026 e falhar na execução desse objetivo por meio de pessoas. Não adianta. Tá? E aqui, obviamente, o que eu trouxe para vocês é uma base, é uma ponta do iceberg, né? Tem inúmeros e inúmeros fatores ali por trás. Mas o que eu trouxe aqui, eu acredito que já dê para vocês irem aplicando aos poucos e já trazendo melhorias ali para a sua operação. Beleza? Vou responder aqui as perguntas agora. Antes, só deixar aqui para vocês os nossos contatos, tá? Então a gente finaliza aqui a parte de conteúdo. Agora eu vou bater um papo aqui focando em perguntas. Aqui estão as minhas redes sociais, tá, Gabriel? Tá, pessoal, chamando vocês de Gabriel. Então tem aqui o meu LinkedIn, Gabriel tracinho A Machado, o meu Instagram, tá? Gabriel _ A Machado, tá? E o Instagram da Adwise, @Adwise Aceleradora. E claro, querem conhecer as nossas soluções de gestão de pessoas, querem entender, né, como que a gente estrutura processos de recrutamento dentro de empresas, né? Como que a gente estrutura projetos e processos de fortalecimento cultural, de desenvolvimento de estruturas de gestão estratégica para equipes, de elevação de performance, tá? De people analytics, como que a gente desenha isso, tanto para empresas quanto para nós próprios, porque a gente tem que ser referência do que a gente vende, né? Tem aqui um QR Code na tela e tem esse link aí também, que é uma landing page, onde você consegue, ao acessá-la, né, você vai deixar ali o seu canal de contato e um dos nossos consultores vão entrar em contato contigo para explicar melhor essa solução e caso você tenha interesse, a gente desenha uma solução para você, beleza? Então, pessoal, a nível aqui de webinar envolvia essa base de conteúdo, agora eu vou então para as perguntas para a gente tirar as dúvidas finais que surgiram por aqui. Fiquem à vontade para ir perguntando aí no chat, tá? Então tem duas perguntas que eu tenho pendentes aqui. A primeira é, o que eu considero um bom profissional? Né, que foi uma pergunta que a Graciane fez. Graciane, essa pergunta ela é muito relativa, tá? Vai depender da empresa, do momento da empresa, do cargo, da situação, do cenário, da estratégia,
Tá? Então eu vou te dar um exemplo de como que eu considero hoje um bom profissional para a Adwise, mas entendendo a Adwise como um contexto, como uma empresa que é diferente de todas as outras e que não é melhor nem pior que nenhuma. Um profissional para a Adwise hoje, ele não vai ser um profissional rotineiro, definitivamente, né? Vai ter que ser um profissional que gosta de trabalhar com maior autonomia, entendendo que vão ter dias de alto pico e que vão ter dias mais tranquilos, tá? Então, esse é um ponto importante. Ele não pode ser um profissional que gosta de horário fixo para tudo, então ele vai ter que ter maleabilidade de agenda, perfeito? Ele tem que ser um profissional fanático por aprendizado, porque a gente é muito fã de aprendizado aqui dentro. Então, se é um profissional que está buscando muito desenvolvimento técnico, gerencial e etc., aqui ele vai encaixar muito bem. Agora, se é um profissional que, não, eu já tenho aqui o meu jeito e etc e tal, não vai encaixar. E tem que ser um profissional com ambição de crescimento, porque ele sabe que aqui dentro ele vai ter uma intensidade, uma carga muito alta, a nossa régua é sempre muito alta, mas que, ao mesmo tempo, ele vai ter um crescimento mais acelerado também. Perfeito? Então, aqui eu estou te dando um exemplo da Adwise, que às vezes não tem nada a ver com o que é um bom profissional para a empresa X ou para a empresa Y. Entenderam a ideia? Então, é importante construir essa base. E aí, claro, para cada cargo aqui dentro da Adwise, a gente também vai ter uma lógica de perfil mais específico também. Beleza? Segunda pergunta, também na Graciane. Você acredita que quando um colaborador pede contraproposta e por mais que a empresa aceite, ele acaba sendo um risco, ele acaba sendo um risco a sair posteriormente de qualquer maneira? Boa pergunta também, tá? Porque isso aqui é um assunto complexo, tá, ô Graciane? Gabriel, você é contra aceitar a contraproposta de colaborador? Não, não sou. Apesar de eu não fazer, eu não sou contra, porque eu entendo que tem cenários, situações, tá? O que eu vejo é o seguinte, ô Graciane, vamos supor que ele te pediu uma contraproposta e você simplesmente acatou e está tudo certo. Aqui a chance dele sair depois continua sendo alta. Por quê? Eu não entendi a causa da retenção. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você trabalha para mim, você recebeu uma oferta de mercado, vamos supor que você ganha X e o mercado está te pagando 20% a mais. Tá? Você veio conversar comigo e fala, pô, Gabriel, tô cogitando aceitar porque é 20% a mais. Fala, pô, beleza, ô Graciane. Mas deixa eu entender além disso. Além dos 20% a mais, o que te chamou a atenção nessa outra oferta, nessa outra empresa? E o que te chama a atenção que pode te fazer ficar aqui dentro da Adwise também, caso a gente cubra essa proposta? Então eu iria fazer esse tipo de pergunta. Porque se a pessoa vira para mim e fala assim, não, Gabriel, se você cobrir já está tudo certo. O que eu vou entender? Que essa pessoa ela só olha o aspecto financeiro. Significa que daqui a pouco, quando fizerem uma outra proposta para ela, ela vai sair do mesmo jeito. Então, ela está tomando uma decisão de carreira baseado exclusivamente em critério financeiro. Ela está errada, Gabriel? Não necessariamente, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho uma decisão inteligente? Não, eu não acho, na maioria das vezes. A não ser que seja um profissional mais sênior. Aí sim, ele pode tomar uma decisão só baseada no financeiro, está tudo certo. Profissional mais júnior, eu não acho uma decisão estratégica. Mas entendendo que tem momento de vida também como um todo. Agora, se a decisão dele é puramente financeira, ele vai sair em algum momento. Agora, vamos supor que ele vira para você e fala assim, Gabriel, cara, eu confesso que eu fiquei mexido com esses 20% a mais. Se você conseguir chegar próximo disso, vai ser interessante. Até porque aqui na Adwise, né, eu vejo muito valor nisso, naquilo, nesse ponto. Então, o que eu vou entender? Que eu posso fazer essa contra-oferta para ele, mas que eu vou potencializar também esses outros fatores que ele vê como positivo. Exemplo, vamos supor que ele virou para mim e falou, Gabriel, que na Adwise eu vejo que é interessante também a possibilidade de crescimento. Eu vou virar para ele e falar o seguinte, olha, falando, beleza, eu posso chegar perto desse valor para você e eu vou construir aqui para você um plano de crescimento interno para você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a tanto tempo atingir esse patamar que você deseja. Beleza? Beleza. Aí eu tratei a retenção. Entendeu a ideia? Aí eu tratei a retenção. Porque aí eu até fiz a contraproposta, beleza, mas eu também linkei isso com algum objetivo futuro que ele tenha de carreira para eu adequar esse ponto certinho, tá? Então, essa é a grande regra, tá, pessoal? Para você reter um profissional, não é um único fator. Então, você tem que investigar, você tem que perguntar para ele, entender por que sim, por que não, por que ele está ficando, por que ele não está ficando, o que ele quer, o que ele não quer para o futuro dele, para você atrelar a sua contra-oferta não apenas a um aspecto financeiro, mas também a um aspecto financeiro, além de outros fatores. Eu, Gabriel, não faço contraproposta, mas é um cenário atual. Pode ser que daqui a 6 meses eu mude de ideia, não tem problema nenhum. Tá? Eu não gosto de fazer, porque eu, Gabriel, penso profissional com uma relação de muito longo prazo. E eu sei que vão ter pessoas aqui que vão se encaixar pra caramba para o futuro e vão ter pessoas que podem não se encaixar e tudo bem. Por isso que quando uma pessoa ameaça sair,
para mim, é melhor eu substituir do que necessariamente manter ela e ela daqui a pouco sair de novo. A não ser que seja por um fator que foi um erro nosso. Exemplo, o profissional está saindo porque, sei lá, eu não cumpri algum acordo com ele. Isso não vai acontecer na Adwise, a gente sempre cumpre. Mas vamos supor que eu não cumpri alguma coisa com o cara. Né, e o cara quer sair, aí eu vou explicar para ele, porra, não cumpri pelo motivo XYZ, mas vou cumprir desde então, tarará, 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 e eu tento reter ele, tá? Mas como isso, pelo menos aqui, nunca vai acontecer, né? Então eu não tenho hoje um motivo que me faria fazer uma contra-oferta. Mas, de novo, isso varia de empresa para empresa. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Mais perguntas? Mais algum ponto? Opa, acabou de surgir uma aqui, né? Como traduzir objetivos do negócio, crescimento, margem, escala, em critérios claros de contratação, né? Aqui você precisa trabalhar indicadores, beleza? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho vou trazer um exemplo aqui, front e back, tá? Vamos pensar o seguinte: eu preciso dobrar de tamanho na minha empresa, beleza? Eu preciso crescer muito, beleza? Então meu crescimento tem que ser alto e eu quero reduzir custo. Então eu quero crescer muito e reduzir custo, ou seja, eu quero aumentar a margem, beleza? Ok. Então como é que eu vou traduzir isso em critério? Se é um cargo de front, né, crescimento está linkado a vender mais, correto? Então, eu vou colocar critérios de contratação que se relacionem à venda. Porém, eu já tenho um processo comercial? Tenho, então eu preciso de perfis mais executores. Então eu vou olhar histórico do profissional, quanto que ele vende ou não, e vou colocar perfis mais executores. Não, eu não tenho processo de venda ainda, então eu vou buscar por perfis mais conformes, mais analíticos que vão desenvolver esse processo. Então eu vou descendo, eu vou fazendo uma escadinha. Em margem, eu quero aumentar minha margem, então eu preciso reduzir custo. Então eu vou buscar por profissionais que estão mais acostumados a trabalhar com menos ferramentas ou com menos estrutura, porque eu não vou fornecer tanta estrutura para eles. E aí, como é que eu vou validar isso numa entrevista? Eu vou perguntar o histórico de trabalho dele. Aí eu fui ver lá, o cara é acostumado a trabalhar com 300 ferramentas diferentes. Então, poxa, legal que ele conhece ferramentas, mas eu não vou assinar nenhuma para ele, então não vai fazer sentido. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês, porque é uma análise muito completa, né, pessoal? Não é uma análise simplista. Se você definir qual é o perfil de contratação para uma vaga X em 20 minutos ali, você pode ter certeza que você está passando despercebido um monte de detalhe. Por isso que é um desdobramento mais aprofundado. Mas a lógica é fazer um efeito de escadinha mesmo, né? Um efeito de funil. Então você pega lá os objetivos estratégicos da sua empresa, vai desdobrando isso em níveis de pessoas, vai desdobrando isso por cargos e vai definindo característica técnica e característica comportamental que são adequadas àqueles indicadores que, se atingidos, vão gerar o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Estão entendendo a ideia? Então, o objetivo estratégico, eu desenvolvo, eu desdobro em indicadores da empresa, eu desdobro em indicadores do departamento. Quando eu tiver indicador do departamento, eu vou desdobrar em indicadores do cargo. Quando eu tenho indicador do cargo, eu desdobro isso em aspectos técnicos, comportamentais e demais requisitos que vão aumentar a probabilidade de um profissional atingir aquele indicador. Aí eu começo a definir o perfil daquela vaga. Perfeito? 100%, pessoal? Mais alguma dúvida? Opa, People Analytics é só para grande empresa ou dá para aplicar em times enxutos? Não, dá para aplicar em todo tipo de time. É claro que quando você fala de People Analytics de grandes empresas, você está falando de um número, um volume ali de dados muito maior, né? Mas em pequenas empresas, você pode aplicar até mesmo um People Analytics mais simplificado. Você pode ter uma planilhinha, por exemplo, você é uma empresa de 10 pessoas, você pode ter uma planilhinha, onde nessa planilhinha tem lá quais são os objetivos futuros de cada profissional, qual é o perfil comportamental dele, quais foram os meses que ele melhor performou ou pior performou, né? Como ele reagiu em determinadas situações, porque aí você já vai tendo dados de cada profissional para ir entendendo como ele se comporta, as tendências de comportamento dele e como que você vai agir em cada um deles. Por exemplo, a gente já teve isso por aqui por muitos anos. Eu me lembro quando a Adwise tinha poucos colaboradores, a gente gerenciava análise de profissionais, né, por meio de pequenas planilhas. Hoje a gente expandiu isso para um processo muito mais completo, mas porque a gente tem uma estrutura maior agora também. Então, pessoal, o que é People Analytics? Não é só um conjunto de duas palavras em inglês bonitinhas. É análise de pessoas, né? Então, análise de pessoas não cabe feeling. Análise de pessoas precisa de dado e processo. Se você vai fazer isso via uma ferramenta maravilhosa, se você vai fazer isso no papel ou numa planilha, o importante é que primeiro você faça, beleza? E aí, conforme você vai crescendo, você vai aprimorando, beleza? Tudo que eu expliquei, inclusive, aqui para vocês sobre definição de perfil de profissional tem a ver com People Analytics, tá? Fechado, pessoal? Estamos alinhados 100%?
Então, estamos encerrando aqui o nosso webinar de hoje, né? Lembrando que nesse QR Code a gente tem aqui os contatos, né? O acesso, na verdade, ao nosso time de consultores, para caso você queira conhecer um pouco melhor sobre as nossas soluções de gestão de pessoas, outras soluções de aceleração comercial também, beleza? Em relação ao material, o mesmo esquema, se quiser acessar esse material que eu compartilhei com vocês hoje, fica à vontade para entrar em contato nesse QR Code, que a gente também direciona esse material para vocês. E dúvidas futuras também, o que for, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Sempre um prazer poder ajudar aí gestores, empreendedores, profissionais. Espero que tenha sido aí um bom bate-papo, um bom direcionamento. E até uma próxima. Sempre um prazer estar com vocês. Fechado, pessoal? Um grande abraço, um bom 2026 para todos nós. Vamos gerar muito resultado. Vamos nessa. Valeu, até a próxima.